Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Papa Francisco, em 2019, escreveu uma longa carta chamada Exortação Apostólica, dirigida aos jovens do mundo inteiro. Juventude que não se caracteriza só pela idade, mas também por um coração jovem, ainda que a pessoa tenha muitos anos de vida. É o que diz o número 34 dessa carta. Ser jovem mais do que uma idade é um estado do coração. Eu penso que todos os que estão me escutando desejam ter esse coração jovem, nesse sentido, são jovens e por isso mesmo devem ter um grande interesse em conhecer o conteúdo dos 9 capítulos dessa carta do Papa. O título da carta é Christus Vivit, em latim, Cristo vive, traduzindo para o português. O Papa aborda diversos temas que podemos considerar na nossa oração pessoal, na nossa reflexão aqui diante do Senhor. E para ajudar exatamente isso, que conheçamos o que o Papa nos quis transmitir, que apliquemos a nossa vida, que tiremos consequências de tudo isso, eu desejo dar 4 meditações sobre essa carta do Papa. Hoje vai ser a primeira. Vou abordar o que o Papa fala em 2 capítulos, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 5, que é a importância dos grandes ideais que nós devemos trazer no coração. Se você quiser dar um título para essa meditação, poderia chamá-la de magnanimidade, que é o mesmo que alma grande, isto é, se refere a ter um grande coração, não se conformar com pouco, com ideais, com metas pequenininhas, mas com objetivos, metas, propósitos elevados para a própria vida. Todos estamos chamados a sonhar alto, a voar, como as águias, gostava de falar São José Maria. Isso não é ingenuidade, não é uma questão de ser uma criança que faz fantasia, de sonhar com sonhos infantis. É preciso ter os pés no chão, necessário ter bom senso e ver a possibilidade de atingir determinados objetivos, mas devemos ter objetivos, e objetivos grandes, porque o Senhor nos pede coisas grandes. Uma ocasião, um garotinho de uns 7 anos chegou para mim e disse assim: Padre, sabe quem eu vou ser no futuro? E eu disse: não. Quem? E ele respondeu: o Papa. Aí eu disse: nossa, que demais, quando você for Papa eu vou te pedir uma bênção. E ele continuou: mas eu não vou ser só Papa, eu vou ser também presidente. Eu perguntei: presidente de onde? Dos Estados Unidos. Durante o dia eu sou Papa e à noite presidente dos Estados Unidos. Impressionante, né? Você vê que era um garotinho com grandes ideais, magnânimo, mas talvez com pouco contato com a realidade. Nós precisamos unir as duas coisas, metas altas, mas com os pés no chão, procurando levar à prática esses desejos.
Nesse sentido, me parece mais magnânimo outro garoto, que também, numa ocasião, conversava um pouquinho comigo, tinha uns 10 anos, e eu perguntei para ele se ele rezava todos os dias. Ele me disse: sim, padre, eu rezo. E o que você reza? Como que é a sua oração? E ele me disse assim, com muita simplicidade, demonstrando uma grande fé e um grande coração: antes de deitar, eu me ajoelho e peço por todos os pobres, peço por todos os doentes, peço por todas as pessoas que estão longe de Deus, peço por todas as famílias e, ao final, eu peço que Deus ajude todas as pessoas da terra. Fiquei profundamente tocado com a piedade, com a delicadeza de alma desse menino. Você vê que não eram pedidos abstratos, não era um sonho, né, de ser papa. Era algo muito concreto, né, um coração grande, uma preocupação por todos, pelos que sofrem mais, que levava essa criança a rezar todas as noites por essas intenções. Onde descobrir os ideais pelos quais vale a pena lutar, os projetos que estamos chamados a realizar aqui na Terra, em nome de Deus? Na vida de Cristo, no exemplo e nas palavras de Nosso Senhor. No capítulo 2 da Christus Vivit, nos números 22 e 23, o Papa escreveu assim: Jesus é jovem entre os jovens, para ser o exemplo dos jovens. Que nos refere o Evangelho sobre a juventude de Jesus? O Senhor entregou o seu Espírito numa cruz quando tinha pouco mais de 30 anos de idade. É importante tomar consciência de que Jesus foi um jovem, deu a sua vida numa fase que hoje se define como a de um jovem adulto. Em plena juventude, começou a sua missão pública e assim brilhou uma grande luz, sobretudo quando levou até ao extremo o dom da sua vida. É bonito pensar que Jesus, sendo perfeito Deus e perfeito homem, apesar de ter vivido poucos anos aqui na Terra, cerca de 33, teve uma vida repleta de frutos, porque era uma alma magnânima, tinha o desejo de realizar esse projeto, essa tarefa que Deus Pai tinha confiado a ele. Sendo ainda jovem, um jovem adulto, o chama o Papa, com cerca de 30 anos, Jesus sai da casa dos seus pais e começa a ensinar a palavra de Deus, a curar os doentes, a mostrar o caminho de felicidade às pessoas. Vai transmitindo seus ensinamentos. Por 3 anos, viaja, né, por todas as partes de Israel, procura, né, chegar a todos, né, e ao final da vida se entrega por amor. É preso, é condenado à morte, dá a vida na cruz para perdoar os nossos pecados e nos abrir as portas do céu. Ele mesmo havia dito: não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. Então se vê esse grande coração de Nosso Senhor que lhe dá a vida por nós, seus amigos. Esses 3 anos de vida pública, de pregação, de milagres, que culminaram com a sua paixão, morte e ressurreição, foram preparados também naqueles anos de Nazaré, na casinha, né, de Nazaré, junto com Maria e José, estudando e trabalhando como carpinteiro, né, convivendo com os seus primos, com os seus amigos, né, estudando, trabalhando, no convívio com os outros. Jesus foi dilatando o coração, foi, né, também cumprindo a sua missão aqui na terra, porque santificava a sua vida diária, ia crescendo nas virtudes, amava a Deus Pai, amava os seus pais terrenos, os seus parentes e todas as almas. E no seu trabalho diário, né, cumprindo o seu dever, oferecendo isso ao Pai do céu, Nosso Senhor também realizava a obra da redenção, a salvação de todos os homens.
Por isso, Cristo adolescente, Cristo jovem e Cristo adulto não vive só para si mesmo, de uma maneira egoísta. Ele vive para realizar uma missão. Vive para amar, vive para servir. Ele mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Não só na cruz, quando derrama o seu sangue por nós, mas ao longo de toda a vida, nosso Senhor se entregou, praticou a magnanimidade, né? E soube pensar e servir o próximo. Não é esse um grande ideal para cada um de nós? Fazer do nosso dia a dia uma ocasião para amar a Deus e aos outros. E assim estaremos imitando Jesus Cristo. Assim seremos magnânimos, porque estaremos dedicando a nossa vida a Deus, procurando levar a alegria às pessoas que estão ao nosso lado. E isso fazemos através das coisas pequenas. Em casa, talvez sorrindo mais, reclamando menos, tendo paciência com aqueles que estão ao nosso lado, procurando ajudar, servir nas pequenas coisas de cada dia, na rua, né, com os amigos, colegas, no estudo, no trabalho, né, também, né, percebendo que Deus coloca ao nosso lado pessoas para que nós sejamos luz, para que mostremos para elas, através do nosso exemplo, que procuramos dar bom exemplo, através da nossa palavra, do nosso conselho de amigo, de amiga, vamos aproximando essas pessoas também da fé cristã, vamos ajudando que elas vivam de acordo com a sua dignidade, que cumpram a sua missão nesse mundo. Ou seja, não teria sentido viver só pensando nos meus interesses, na minha autorrealização, deixando o tempo passar, né, aguardando talvez um dia lá para frente, quando eu já estiver aposentado, né, para dedicar a minha vida a fazer algo por Deus e pelos outros. Não, né? Desde já, São José Maria costumava dizer, hoje e agora. O amanhã é o advérbio dos vencidos. Muito fácil dizer, não, amanhã eu começo, amanhã eu penso nos outros, amanhã eu rezo, amanhã eu cumpro a minha missão. Não, né? Hoje e agora. Deus já espera algo grande de cada um de nós. E nesse sentido, o Papa cita umas palavras do Evangelho de São Lucas que resumem como foi a adolescência e a juventude de Jesus. Diz assim, no capítulo 2, versículo 52 de São Lucas, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É um resumo impressionante do que era o coração magnânimo de Nosso Senhor. E o Papa explica, Jesus na sua fase juvenil foi se formando, foi se preparando para realizar o projeto que o Pai tinha para ele. A sua adolescência e juventude orientaram-no para esta missão suprema. De modo que o adolescente e o jovem devem encarar a vida presente como uma preparação para realizar a sua missão nesse mundo. Mas para isso é necessário desde já ter esse crescimento, formar-se, e para isso estão até essas meditações, para isso está uma orientação que um sacerdote pode dar, uma conversa, uma direção espiritual, para isso está essa formação que a igreja nos transmite, para que cresçamos, não só em idade, que isso a gente cresce, e envelhece querendo ou não, com o passar do tempo, mas em sabedoria humana, ou seja, em conhecimentos, em experiência de vida e em graça, na graça de Deus, na vida espiritual, na santidade. Para quem já passou da adolescência ou da juventude, também deve pensar que tendo juventude interior, nunca pode dizer basta. Precisa continuar a crescer em sabedoria humana e em graça de Deus. Caso contrário, se nós deixamos de ter metas, objetivos, ideais, vamos regredindo, vamos ficando com um coração pequeno. Sempre estamos chamados a
praticar o mandamento do amor, a buscar a santidade, a fazer apostolado, aproximar as pessoas de Deus. E não nos enganemos, insisto, uma pessoa que não assume isso hoje e agora, que não percebe o que está ao seu alcance nesse momento, nas suas circunstâncias atuais, até de pandemia, no futuro, provavelmente não fará também grandes coisas. Vai continuar se enganando, vai continuar adiando, deixando tudo para depois. Queria te fazer uma pergunta e faço também para mim. Será que nós somos magnânimos? Estamos dispostos a gastar a nossa vida por Deus e pelos outros, sem pensar nos sacrifícios que exige essa doação? Percebemos que a vida passa, que a vida é breve e que o melhor modo de viver é sair do nosso comodismo e nos dedicar a realizar essa missão que o Senhor nos confiou. Muitos dos que estão provavelmente escutando essa meditação conhecem um pouco da história do Opus Dei, da história de São José Maria, e sabem que nos anos 36 a 39, na Espanha, houve uma guerra civil. Uma guerra terrível. Os comunistas, ligados à União Soviética, queriam transformar a Espanha num país ateu e comunista. E combateram a Igreja Católica e os católicos. Para você ter ideia, foram assassinados naqueles anos cerca de 7.000 padres e freiras, e mais milhares e milhares de leigos, pais de família, mães de família, que eram católicos, e só por isso foram mortos. Depois da guerra, com a derrota dos comunistas, muitos jovens católicos perceberam que tinham sido preservados da morte e que precisavam fazer algo de grande com as suas vidas. E graças a isso, começaram a se abrir mais para Deus e se colocar à disposição do Senhor, e muitos descobriram a sua vocação divina e resolveram se comprometer mais com Deus no Opus Dei e em outras instituições da Igreja Católica. Pois, fazendo uma analogia, pensando que estamos nessa pandemia, onde tantas pessoas faleceram e continuam a falecer, e agora mesmo, falando com Jesus, no nosso coração pedimos que o Senhor conforte todas as famílias, que o Senhor tenha presente nessas almas, que as leve ao céu, que nos ajude também, ajude os cientistas e aqueles que se dedicam a pesquisar essa vacina, que procurem, que consigam encontrar a cura. Mas o fato que não podemos viver só esse período esperando que acabe, sem tirar consequências profundas, pessoais, para a nossa própria vida. Isso é, depois de uma pandemia, parece que não tem pé nem cabeça que um jovem, uma alma jovem, continue a viver, de repente, só pensando no seu prazer, no seu sucesso, em comprar coisas, em se divertir, de uma maneira egoísta. É preciso perceber, se Deus me preservou, se eu estou vivo, é para que eu faça algo de grande, é para que eu gaste a minha vida para amar, para levar os outros a Deus, para que eu mesmo me encaminhe para a santidade e para a vida eterna. Tem umas palavras de um autor espiritual, num livro que chama Juventude e a Força do Amor. É um livro muito bonito, que se você quiser adquirir pela internet, vale a pena. São palavras que eu acho especialmente bonitas, profundas, um texto um pouquinho longo, mas que eu queria ler, queria citar. Sugiro que você se concentre, que preste atenção, para não se distrair muito, porque é uma obra de arte e nos fala bastante desse tema da magnanimidade. Começa assim: a característica do medíocre é precisamente não ter características. Não será nem frio, nem quente, morno. Não será nem branco, nem preto.
cinzento, esfumado, indefinido. Terá medo dos abismos e cumeeiras. Ficará a meia altura na ladeira. Não será nem pervertido, nem santo, bonzinho. Será tranquilo o suficiente para não ter que ficar perturbado com grandes responsabilidades. Generoso o suficiente para não ser denominado egoísta. Trabalhador o suficiente para não ser considerado vagabundo. Falta-lhe em compensação entusiasmo, vibração, espírito de luta e sacrifício, liderança, generosidade e entrega. Nunca fervilhou no seu coração o anseio da ciência, de criatividade original, de justiça redentora, de amor ardente. É cego para as alvoradas da vida. E ele continua: não compreenderá o estremecimento do artista, a intensidade do pesquisador, a angústia reivindicadora da liberdade do militante político, a paixão do apóstolo, o fervilhar do santo. Entenderá, isso sim, muito bem, a calma dos dias moderadamente agradáveis, sem singulares preocupações, dias pacatos, sem grandes dores e grandes alegrias. Ele entende maravilhosamente esse resvalar pela existência, esse viver temeroso de qualquer entrega pessoal. Como não tem personalidade individual, os medíocres atuam em grupos. Juntam-se para suprir quantitativamente o que não tem qualitativamente como atributo pessoal. A voz predominante é a voz da maioria. Ele representa no mundo o papel de um número a mais no pacífico rebanho de cordeiros. Quem está à frente é o cordeiro-chefe que berra bé. O rebanho inteiro responde bé. Eles não têm voz, são eco. Faz pensar, não é verdade? Dom Rafael Cifuentes, Juventude e a Força do Amor. É muito diferente a vida de uma alma magnânima e de uma alma pusilânime, que é a palavra, oposta ao magnânimo, que é a pessoa que tem um coração pequeno, ideais baixos, que se contenta com um pouco, que não vibra, que não se entusiasma, que não sonha, que não está disposto a se sacrificar para alcançar os grandes ideais. E vai, por isso mesmo, seguindo a moda, o que os outros fazem, tem medo de ir contra a corrente, de seguir um caminho que talvez não seja o caminho da maioria. Agora a gente precisa pensar o seguinte: quando a maioria das pessoas está um pouco cega, quando ao nosso redor há muita gente viciada em jogos, em pornografia, em séries, escravos da preguiça e do egoísmo, olha, é muito bom ser um pouquinho diferente, ir contra a corrente, dizer não para não fazer, como diz aqui o autor, e simplesmente ficar repetindo bé, bé. Muito melhor é dizer, e podemos dizer agora no nosso coração: Senhor, eis-me aqui porque me chamaste. Meu Deus, sou teu filho. Quero cumprir a sua vontade, realizar o projeto que você me confiou, como fez Jesus, sem medo do sacrifício, sem procurar o caminho mais fácil. Agora, na prática, para ir terminando a nossa meditação, como ser magnânimos? O que significa ter grandes ideais? Olha, eu diria o seguinte: assumir compromissos pessoais com Deus, com os outros e conosco mesmos. Isso é, não ficar em cima do muro, não dizer mais, se der eu vou ver, talvez. O Papa também nos fala disso no capítulo 5 da carta Christus Vivit,
número 142. Ele menciona 2 perigos, 2 tentações que dificultariam a realização dos nossos sonhos. Os 2 perigos são a ansiedade e a insegurança. Devemos perseverar no caminho dos sonhos. Para isso, é preciso ter cuidado com uma tentação que muitas vezes nos engana: a ansiedade. Pode tornar-se uma grande inimiga quando leva a render-nos porque descobrimos que os resultados não são imediatos. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Então vamos pensar em situações concretas, a partir dessas palavras do Santo Padre. Talvez nós tenhamos nos comprometido algum tempo atrás em seguir um horário de estudo, de trabalho, ou em ter um plano de oração, uns momentos para dedicar para Deus todos os dias. Só que depois de uma semana, de um mês, parece que aquilo não deu o resultado que se esperava e eu não estou conseguindo, manter uma constância e já está ficando meio chato, meio cansativo. E de repente eu começo a abandonar esses ideais, de ser um bom profissional, de ser uma pessoa que tem amizade com Cristo, tem uma vida espiritual profunda. E simplesmente eu vou deixando de lado e paro de lutar, ao invés de tentar mais uma vez, de voltar a fazer o propósito. O São José Maria sempre nos falava da importância de recomeçar, que a santidade está em começar e recomeçar. Senão nós não atingimos a meta, nós não chegamos a ter aquela virtude que gostaríamos, a fazer o bem àquela pessoa, porque é preciso de paciência, como diz o Papa, é preciso de determinação, é preciso tentar muitas vezes até atingir o objetivo. Além disso, ele nos fala: ao mesmo tempo, é preciso não se deixar bloquear pela insegurança. Não se deve ter medo de arriscar e cometer erros. Devemos sim ter medo de viver paralisados, como mortos ainda em vida. Sujeitos que não vivem porque não querem arriscar ou têm medo de errar. Podemos pensar agora, cada um por conta própria, naquilo que Deus vem nos pedindo ultimamente. Deus sempre fala no nosso coração. Se temos o hábito da oração, de fazer um pouco de silêncio e conversar com Jesus, algo que é tão bom, ter esse hábito diário, ficar um pouquinho em diálogo com Deus. Vamos percebendo no fundo da alma que o Espírito Santo nos sugere algo, que a gente cresça numa dimensão da nossa vida, que a gente faça algo pelos outros. Só que, diante disso, poderíamos ficar meio bloqueados pelo medo. Medo do sacrifício, o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo que é uma tentação, diz o Papa. Para vencer o medo, pode nos ajudar a escutar nessas horas que nos sentimos paralisados, sem forças, Jesus que nos diz, esse Cristo que vive, que ressuscitou e que ressuscitado apareceu aos apóstolos e disse: não temais. Eu estou aqui, eu estou ao seu lado, eu venci a morte, eu venci o demônio, eu venci o pecado, eu sou Deus. Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, nos prometeu Jesus. Nós o temos ao nosso lado, dentro de nós, se estamos em estado de graça, se confessamos, vivemos em amizade com Deus, em união com Deus, e por isso não temos que ter medo. Aquilo que não conseguimos sozinhos, nós vamos conseguir com a graça de Deus, rezando, nos apoiando na ajuda do Senhor. De modo que esse é o segredo para que nos lancemos aos grandes ideais, confiar em Deus. Saber que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso irmão, que Ele é nosso amigo, que Ele quer e pode nos ajudar. Não fiquemos só nos bons desejos. Vamos pedir ao Senhor, agora mesmo,
Jesus, dilata o nosso coração, nos ajude a assumir compromissos e a ser fiéis a esses compromissos. Na vida de Nossa Senhora, nós encontramos um exemplo maravilhoso de magnanimidade, porque ela não só se comprometeu com Deus, aceitando o projeto que Deus lhe confiou, mas o levou à prática no dia a dia, desde muito jovem, sendo um adolescente, e até o final da sua vida aqui na Terra. Vamos pedir a ela que nos consiga a graça de sermos jovens de coração em todas as idades da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei